Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar em nossa aula de integral dupla, né? Na aula passada, na parte 1, a gente viu como que funcionaria a integral dupla quando o intervalo de integração é um retângulo, né? Tem um intervalo de valores constantes tanto no x como no y. Vamos tentar expandir isso. E quando não é um retângulo, um intervalo de integração? Vamos começar vendo como que funcionaria o teorema de Fubini quando não é um retângulo? Aí o teorema do Fubini fala o seguinte: se eu tivesse um retângulo, né? Lembra que se eu tiver, vou até fazer aqui o retângulo. Se eu tiver o retângulo, eu vou ter um número que o x começa de A e o x termina B e o y começa e termina. Aí eu vou ter esse retângulo aqui. Ok? Essa vai ser a região. Só que, por exemplo, e se não tiver número, se tiver uma função, olha, isso daqui ó, já não é retângulo. Isso daqui, como que eu faria se eu fosse calcular? Se eu fosse calcular isso aqui, também seria uma integral, tá? Vamos supor que eu quero o volume embaixo do gráfico da função e delimitado por isso daqui no chão. Cuidado que isso daqui é no chão, tá? Esse é o desenho no chão, que era um retângulo. Agora o desenho do chão mudou, não é mais retângulo. Esse é o desenho do chão. Mas a altura até chegar no gráfico, ok? Ainda vou ter um volume. Então vai ter ainda ser uma integral dupla f de x aqui. Aí vai ser o dA, vou colocar aqui dA, né? E vai ter essa região aqui, ó, tá? Essa região R. E isso daqui, como que eu posso calcular essa integral dupla? Aí é o seguinte, eu vou pegar lá o f de x, e aí eu posso escolher dy dx ou dx dy, né? Eu vou fazer dy dx, porque do jeito que tá, o x já está entre números, entre a e b. E sempre a integral de fora de tudo tem que ser só número. Tá? A integral de fora de tudo só tem que ter constante, não pode ter variável. Tá? E a integral de dentro aqui, se eu pensar em integral dupla, depois no próximo hora eu falo de integral tripla. Mas a integral de dentro não pode ter a própria variável. Tipo, a integral de dentro não é dy. Então aqui nos intervalos de derivação não pode ter y, mas pode ter variável de fora. Então aqui pode aparecer x. Tá? Só que aqui, se você pegar o dx, não pode aparecer a própria variável x. Só pode aparecer variável de fora, mas não tem mais fora, porque ele é o mais fora de tudo. Ou seja, não pode ter nenhuma variável. Então, sempre essa primeira integral, que vai ser a última integral, né, a mais de fora de tudo, os intervalos de integração tem que ser número, tem que ser constante, tá? Então, a regra é a seguinte, se você pegar uma integral, ali nos intervalos de integração pode aparecer constante, ou se aparecer variável, tem que ser variável de integrais que está fora dela, tá? Variáveis que está para fora dela. Nunca de variáveis que ela está ou que está dentro dela. É sempre que está fora. Então aqui, por exemplo, o x está de AB. Então vou colocar aqui, ó, de AB. Tá? Agora o y, olha só, o y. Perceba que o y, olha o sentido do y. Por que a gente coloca de AB? Porque o sentido do x é para cá, né? Ó. Olha só a setinha. De A até AB. E o sentido do y? O sentido do y é crescendo. Olha só a setinha crescendo. E se você pegar o y, ó, o y está o quê? Entre o gráfico dessa função aqui e dessa função aqui. Ou seja, o y vai desse daqui, que é o alfa de x, desse daqui, que é o alfa de x, até essa de cima aqui, que é o beta de x. Né? São duas funções, ou f, h, não sei o nome que vai dar. Mas perceba que ó, agora não é mais números, é uma coisa que tem x. Qual que é essa função? É alguma coisa que tem x, vai ser o que? X quadrado, raiz de x, e elevado a x, né? Alguma coisa que tem x. E essa de cima também, alguma coisa que tem x. Okay? Então perceba que eu vou do alfa de x, a função alfa de x, até o beta de x, é o meu y. Tá? Enquanto o x vai de a até b. Eu posso ter, por exemplo, um caso assim, ó, se eu tiver desse jeito, ó, yx, e aí eu tenho lá o x vai de A até B, mas aí no caso eu quero uma região que só é delimitada por cima por uma função f de x, g de x, por exemplo, vamos mudar aqui, g de x. Então eu quero essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui. No chão, no domínio, tá? Essa região. Perceba que nesse caso, como que eu posso calcular minha integral dupla? Vai ser integral dupla da minha função f de xy, essa função já vai estar, o valor dela já vai estar na terceira dimensão, né? Já vai ser a altura. Isso aqui vai estar no chão, já vai ser a altura dela. Né? E aí eu escolho, por exemplo, dy dx, né?
Geralmente, dy dx é mais fácil, por quê? Porque a gente conhece as funções sempre y em função de x, né? A maioria das vezes. É o jeito que a gente trabalha, geralmente em pré-cálculo, ensino médio, cálculo 1, é sempre y igual a alguma coisa que tem x, né? Por isso que, em geral, vai ser mais dy dx do que o inverso. Mas dá para inverter. A gente vai fazer um exemplo na prática invertendo, tá? Aí o que acontece? Ó, o y agora, o y aqui vinha de alfa de x até beta de x, que era essa região que eu queria. Era de alfa até beta. Mas nesse caso é essa região aqui. Essa região y vai o quê? Ó? Lembra que o y é sem... Olha o sentido do y. Vai do quê? Daqui. Aqui é o quê? O que é isso daqui? É o y0. Não é o y0, ó. 1, 3, 2, 1, 0. Isso daqui não é y0. O y vai de 0 até, ó, o y vai de 0 até o gráfico dessa função g de x. Enquanto o x está indo do quê? De A até B. Então perceba que quando eu falo que o x vai de A até B e o y está indo de 0 até g de x, eu estou falando que eu estou pegando essa região no domínio, né? E aí eu vou integrar a função para já ver a altura, para ver já o volume. Mesma coisa aqui. Se eu falo que o x vai de A a B, o x vai de A a B, e o y vai de alfa de x até beta de x, eu já estou pegando essa região aqui. Tá? Já dá para saber que é essa região no domínio. Então perceba que o que está escrito aqui é o que tem que estar, você olhar esses valores, é o que tem que estar a região, tem que bater. O desenho aqui, por exemplo, com o que está escrito aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Calcule o volume do sólido sob o gráfico de f de x, 2xy². Então perceba que eu não tenho aqui desenhado o gráfico dessa função 2xy², que é uma função de duas variáveis. Então estaria ali no R3, na terceira dimensão. Eu não tenho o gráfico desse daqui. Mas não importa o gráfico, ok? E essa função a gente só vai colocar dentro da integral. Dentro da integral dupla vai aparecer 2xy². O que importa para a gente aqui é para saber quais são como a gente encontrar os intervalos de integração. Tá? Delimitado por essa região R. Então, ou seja, a região S é essa daqui que está pintada. Como que eu faço? Então é o seguinte, ó. Primeira forma, aqui ó, primeira forma, eu vou calcular uma integral dupla. Lá dentro eu vou colocar o f de x e y, né? Que é o 2xy². Eu vou começar fazendo do jeito mais fácil, que é dy dx. Tá? Essa região é o seguinte, o x que está por fora. Vamos começar por fora, que é mais fácil enxergar que é só número, né? O x que está por fora, ó, o x vai do quê? Vai do 0 até o 2. Não, perceba que o x é nessa direção. Então o x vai do 0 até o 2. Ó. O x vai do 0 até o 2. Okay? Começa a olhar, geralmente é mais fácil olhar, quando você vai colocar, saber qual que é o intervalo de integração, é mais fácil olhar o de fora, que é só número. Agora o de dentro é y. O y a gente vai crescer. O y vai o quê? Vai de 0, ok? Ó, vai de 0 até o gráfico dessa função verde. Qual que é o gráfico dessa função verde? Está escrito, ó, o y igual a x². Y igual a x² é o gráfico dessa função verde. Então, de 0 até x². Então, perceba, o y vai de 0, desculpa, o x, né? De 0 até 2, aí é só número, porque aqui a integral de fora só pode aparecer número, não pode aparecer nem x nem y, tá? Agora, nessa integral aqui, pode aparecer y? Não, porque o y já é a própria integral. Não pode aparecer no intervalo de integração a própria variável que está na hora, tá? Que está na vez dela. Mas pode aparecer variáveis de integrais de fora. Então, por exemplo, essa integral aqui é o dy. Qual que é a integral de fora dela? É o x. Então, aqui pode aparecer o x. Essa integral aqui é o x. Qual que é a integral de fora dela? Não é nenhuma. Então, não pode aparecer nenhuma variável. Tá? Sempre é isso. Naquela integral pode aparecer sempre os intervalos de integração, número ou variável de algo que está integral de fora dela, tá? De fora dela, dentro dela ou nela, nunca. Então isso daqui faz sentido, ó. Aqui apareceu constante e aqui apareceu constante e uma variável que está fora dessa integral. Isso pode, tá? E aí eu vou calcular essa integral. O resultado dessa integral vai ser o quê? Pega o chão, agora isso daqui é o chão, né? Coloca isso daqui no chão, essa região no chão. E sobe sobre essa região até o gráfico aqui de 2xy². Eu vou ter um sólido. O resultado vai ser o quê? Vai ser o volume que a gente quer. O resultado dessa integral dupla vai ser esse sólido. Isso daqui colocando no chão e eu tendo como altura o gráfico dessa função aqui. Tá? Se você quiser ver essa função, coloca lá no GeoGebra, 2xy². Aí você vai ver, só que eu quero só delimitado nessa região aqui. Tá?
E é esse volume que a gente vai encontrar. Vamos tentar calcular isso? Então vamos para o próximo slide, vamos copiar isso daqui e vamos tentar calcular. Integral de 0 a 2, integral de 0 a x², né? Para a gente ter mais espaço. Integral de 0 a 2, integral de 0 a x², e a função é 2xy², né? A gente fez aqui, ó, vamos copiar exatamente isso aqui. Eu só substituí f de xy por 2x², tá? Mas os intervalos de integração foi o que a gente já encontrou. dy dx, né? dy dx. Qual que é a integral de dentro? A integral de dentro é essa daqui, ó. Essa é a integral de dentro. Então, o que eu faço? Pego a integral de dentro, vai num cantinho, integral de 0 a x² de 2xy². Vai no cantinho e calcula essa integral de dentro, tá? Primeiro, estou integrando em relação a y. Y é variável, x é constante. Então, perceba, 2 é constante. X eu estou considerando constante, porque eu estou integrando em relação a y. E aí eu tenho a função y². Lembra que se eu vou integrar uma constante vezes uma função, a gente mantém a constante e integra a função? Então, por exemplo, o 2 é constante? É, mantém. O x é constante? É, mantém. E aí eu vou integrar a função. Qual que é a integral de y ao cubo? É uma função potência. Soma 1 no expoente e passa ele dividindo, né? Y ao cubo, soma 1, fica y à quarta e passa o 4 dividindo, né? E isso daqui é entre 0 e x². Tá? Eu vou substituir onde? Eu não integrei em relação a y? Então, eu vou substituir em y. Tá? Antes de continuar, vamos cortar. Ó. Eu vou cortar esse 4 com esse 2, tá? Aí fica 2 embaixo, tá? Esse 2 deixou de existir e aí tem esse 2 embaixo que eu cortei. Só para facilitar as contas. Aí, o que eu vou fazer? Ó, cuidado, o x continua x. Ponto final menos inicial. Vamos trocar o x², depois o 0. Trocar o quê? Os y. Vamos trocar todos os y por x². Então, o x continua x. Esse y vai virar x². Virou x². Mas não era y à quarta? Então, continua a quarta, tá? Só o y que virou x². O à quarta manteve. E embaixo está dividindo por 2, né? Que esse 2 manteve. Trocou todos os y por x²? Tá. Agora vai fazer menos. Troca todos os y por 0. Tem o x, o y vai virar 0 e embaixo tem o dividido por 2. Bom, 0 à quarta dá 0, vezes x dá 0, dividido por 2 dá 0. Zerou, tá? Geralmente, no começo, você vai ver bastante zero embaixo, que é uma coisa que facilita as contas, né? Porque aí não precisa ficar 2 termos, aí vai ficando aumentando as contas, tá? Mas depois você vai ver que já não vai aparecer coisas diferentes embaixo. Aqui não vai ser mais 0. Porque aí você vai aumentando o nível, deixando cada vez mais difícil. Tudo bem, o importante é que zerou. E aqui fica o seguinte, eu tenho x elevado a 4, potência dentro de potência. Lembra que potência dentro de potência multiplica os expoentes? Tá? Porque no fundo o que eu tenho aqui, x ao quadrado da quarta? É x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado, 4 vezes, não é? Isso daqui vezes 4 vezes? Aí a gente vai somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8, que é a mesma coisa que fazer 2 vezes 4, que dá 8. Dividido por 2. E aqui é 1, né? Não tem nada, é 1. Então, aqui somos os expoentes, né? 1 mais 8 dá 9. Vai dar x elevado a 9 sobre 2, tá? Vamos apagar aqui. Esse é o resultado da integral de dentro. Então, vamos lá. Aqui, ó. Qual que é a integral de fora? A integral de 0 a 2 dy, né? Não, dx, desculpa. De fora, né? Essa daqui que era a integral de dentro, eu já calculei e o resultado foi isso daqui. X elevado a 9 sobre 2. X elevado a 9 sobre 2. Ok? Perceba que se aqui tivesse que substituir alguma coisa que tenha y, aqui ia aparecer y. O y já não ia sumir, porque agora apareceu só a integração em relação a x. Então, por isso que eu não posso ter aqui o y para substituir. Eu posso ter x, porque agora o x vai sumir com isso daqui, né? Eu vou integrar em relação a x, aí o x some. Porque eu vou substituir o x no final por alguns valores. Se aqui tivesse alguma coisa para substituir por isso, vamos supor, se fosse de 0 a y, poderia? De 0 a y, dy? Não. Porque aí ficaria tipo y elevado a 9. E aí como que vai sumir? Porque eu vou só substituir x. Entendeu? Porque que aqui não pode ter a variável que está da vez e nem alguma que está de dentro, só de fora. Porque se está de fora, beleza, quando chegar na vez dela, some. Então, por exemplo, se eu tenho uma integral lá, uma integral tripla, dx, dy, dz. Quando eu resolver essa daqui, só tem que sobrar y e z. Desculpa, dz, né? Só tem que sobrar y e z. Quando eu trocar essa daqui, só tem que sobrar z.
Quando eu resolver essa daqui, aí não pode sobrar nem x, nem y, nem z. Tem que sobrar só número, só constante, tá? Essa é a ideia porque que eu falei a regrinha, né? Sempre uma integral, nos intervalos de integração pode ter número constante, né? Ou, no máximo, variáveis que estão para fora daquela integral, tá? Mas tudo bem, a gente já resolveu a integral de dentro, deu x elevado a 9, pegou a integral de fora, trocou isso daqui por x elevado a 9. Vamos resolver essa integral. Essa integral é o seguinte, qual que é a integral de x elevado a 9? É uma função potência, né? Fica x elevado a 10 sobre 10, né? Soma 1 no expoente e passa dividindo. Professor, e esse 2 dividindo? É o seguinte, constante multiplicando uma função, quando eu vou integrar, mantenha constante multiplicando e integra a função. E constante dividindo também. Constante dividindo uma função, integra a função e mantém aquela constante dividindo. Então, eu integrei o x elevado a 9, ficou x elevado a 10 sobre 10, e esse 2 vai ser mantido ali, dividindo embaixo, né? Dividir embaixo é a mesma coisa que juntar com aquele 10. E aí eu vou calcular isso daqui entre 0 e 2. E eu vou substituir esse 0 e esse 2 aonde? Justamente no x, porque eu integrei em relação a x, tá? Isso daqui, ó, antes de substituir, estou só ajustar. Às vezes é legal você ajustar só para facilitar a conta. 10 vezes 2 já vou fazer virar 20, tá? E vai ser de 0 a 2 e vou substituir no x. Tá? Eu só fiz 10 vezes 2 virar 20, só para ficar mais fácil agora as contas. Às vezes é mais fácil você, antes substituir, ajusta, depois substitui, só para diminuir as contas, né? Esse passa mais, às vezes diminui bastante as contas que você vai precisar fazer depois. Tá, agora é só trocar. Vamos trocar o x por 2, né? 2 elevado a 10 sobre 20. Menos, agora eu troco o x por 0. 0 elevado a 10 sobre 20. Vamos colocar um pouquinho menor aqui para caber. Na mesma linha. 0 elevado a 10 é 0, dividido por 20 dá 0. Aqui deu 0. E 2 elevado a 2 elevado a 10 sobre 20, né? 2 elevado a 10 é 1024. 24. Dividido por 20 dá 51,2. Então aqui dá 51,2. Né? Como eu queria o volume, mesma coisa, né? A gente usa ou unidade de volume ou unidade de medida ao cubo. Tá? 51,2. Então, a gente já começou a perceber que, ó, que eu posso ter, não necessariamente um número, eu posso ter também variáveis aqui no meu intervalo de integração para substituir. Igual aqui, ó, eu tinha que substituir por x². Tá? Toma cuidado com isso. Eu só não posso, lembrando, eu só posso ter variáveis de integrais que estão fora daquela integral. Professor, volta lá na região. Essa região aqui, ó. Essa região, você fez a integral dy dx, mas você falou que poderia fazer dx dy. Então eu posso fazer uma segunda forma? Vou escrever aqui, ó, uma segunda forma para calcular o volume. Uma integral dupla, f de x e y, só trocar aqui dx dy. Posso? Aí eu troco aqui, ó, esse 0x² vem para cá, 0x² e aqui é o 0,2? Posso? Não, você pode trocar aqui. Mas aqui vai trocar não desse jeito. Se fosse só número, era só trocar desse jeito. Lembra nos exemplos 1 e 2. Mas aqui não, por quê? Porque olha só, essa integral aqui não apareceu x²? Só que x² é uma variável de uma integral de fora? Não, é uma variável de uma integral de dentro. Então não pode aparecer aqui x². Então o que a gente faz? Já que não é desse jeito. Aí é o seguinte, vamos pegar essa região aqui, ó, vamos pensar nela. Eu tenho essa região aqui, ó, vamos pegar lá o yx, tá? O verde aqui é o x², né? Vamos desenhar ela certinho, né? Igual tá ali. É o x², tava tão bonitinho, né? Às vezes o programa faz isso, vocês estão percebendo, né? E aí aqui a gente tem a delimitação aqui, né? De 0 a 2. E esse valor aqui, vamos só aumentar um pouquinho mais esse y. Esse valor aqui é 4, né? É só você olhar, né? Aqui, ó, é 4. Mas também é só fazer a conta, né? 2, quando você joga no x², 2x² vai ser a altura 4, tá? E aí a gente quer essa região R aqui. Tá?
Quando a gente fez dy dx, a gente pensou o quê? Primeiro de fora era número, então é só colocar o número. O x é número, é o quê? De 0 a 2. E aí o y a gente tinha que pensar na função, que era o quê? Do 0 até o x quadrado, ok? Porque aqui é o y igual ao x quadrado. Y igual ao x quadrado, é o gráfico dessa função aqui, ó, y igual ao x quadrado. Só que agora, se a gente for fazer dx dy, o que eu faço? Mesma coisa. Pensa primeiro na de fora. Qual que é de fora? É o y. O y vai do quê? Ó? O y está nesse sentido aqui. O y vai de que número? Vai de 0 até 2. Na região aqui, ó, não é de 0 até 4, desculpa. De 0 até 4, o y? De 0 até 4. Então, no caso aqui, a gente vai colocar o y de 0 até 4. Tá? Se você olhar aqui também, ó, de 0 até 4 é o y. De 0 até 4 é o y, que é a região. Agora, o x, aí a gente tem que pegar o quê? Desse gráfico aqui dessa função até aqui, ó. Que seria o quê? Do x quadrado até o 2. Ah, então eu vou colocar lá x quadrado até o 2, né? Lembra que é no sentido do x, tá? Então, o y é de 0 a 4 e o x é do gráfico dessa função, né? Até essa reta que é o x igual a 2, tá? Mas aqui eu coloco x quadrado? Não, por quê? Porque olha só, aqui pode aparecer x? Não, porque a integral da vez é o x. Aqui lembra que não pode aparecer a variável da vez, nem de dentro, só de fora. Então aqui pode aparecer y, mas não pode aparecer x. Então não é de x quadrado até 2. É até o que, professor? Aí é o seguinte, essa reta não é o x igual a 2? Qual que é a reta x igual a 2? É essa reta aqui. Mas esse gráfico é o x igual ao quê? Entendeu? Eu não estou integrando em relação a x, vem do x. É do x igual a alguma coisa até o x igual a 2. Essa reta é igual o x igual a 2. Mas esse gráfico é igual ao x igual ao quê? Aí é só você olhar na função. A função não é y igual ao x quadrado? Passa o quadrado para lá. Você vai encontrar o quê? Raiz de y. Então, no caso, se y é igual a x, eu passo o quadrado para lá, fica x igual a raiz de y. Então, vai do x igual a raiz de y, que é essa daqui, até o x igual a 2. Perceberam? Entende isso? Que esse gráfico aqui, ó, essa parte verde aqui, eu posso falar que o y é igual a x quadrado, ou eu posso falar que o x é igual a y, não é a mesma coisa? Né? Pensando que os dois é positivo, tá? Tanto o x como o y é positivo. Porque fosse negativo, aí já seria x menos raiz de y, tá? Mas pensando nos dois positivos, se eu falar que y é igual a x quadrado e o x igual a raiz de y, beleza. E essa parte aqui eu posso chamar desses dois jeitos. Então, a gente vai ter aqui, ó, que o y vai de 0 a 4, o x vai do quê? Vai do gráfico dessa função verde, que é x igual raiz de y até x igual 2. Até x igual a 2. Agora, beleza, aqui apareceu só número. Nessa aqui apareceu número e y. Mas o y é uma variável que está numa integral de fora? É, então pode. Se eu calcular essa integral, vai dar esse mesmo valor, professor? 51,2? É. Vamos testar? Ó. Vamos testar aqui. Ó. Os outros eu não testei, eu deixei de tarefa para vocês, tá? Mas aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá, integral de 0 a 4, integral de y, raiz de y até 2. Ó. Integral de 0 a 4, integral de raiz de y até 2, da minha função 2xy ao cubo. Perceba que agora é dx dy, tá? Antes a gente fez dy dx, agora é dx dy. Então perceba que não é tão simples assim mudar o x e y quando tem letra, ó. Tinha letra. Você viu que não é tão simples mudar. Quando só é número é simples. Você muda aqui o x com o y, muda os números aqui e acabou. Agora não, aqui a gente já tem que pensar um pouquinho mais, já é mais complicado, tá? Mas professor, eu preciso resolver dos dois jeitos? Não! Não, o exercício pediu isso. Você resolveu desse jeito? Deu 51,2? Beleza, vai para o próximo exercício. Tá? Eu só vou fazer dessa segunda forma só para mostrar para vocês que vai dar o mesmo valor, 51,2. Só para mostrar para vocês. Mas não precisa. Resolveu de um jeito? Acabou. Não precisa fazer do jeito, tá? Vamos fazer desse outro jeito aqui, dx dy, só para mostrar para vocês que também vai dar 51,2. Porque tem alguns alunos incrédulos e é bom essa incredulidade. Só que é bom incredulidade quando o aluno fala, duvido. Aí ele vai lá atrás, faz a conta para ver se é verdade ou não. Só falar duvido e ficar ali de boa não dá certo, né? É bom aqueles alunos que falam duvido, mas duvida e vai atrás lá e faz a conta para ver se está certo ou errado. Porque o professor erra também. O professor é ser humano, o professor também erra. Então você nunca vai pegar um erro do professor, todo mundo já pegou erro de algum professor. Mas aí você tem que ir lá atrás fazer a conta, ver, né, realmente está certo, né? Não é assim, professor, acho que não sei se é isso mesmo, não. E não faz nada? Não, você tem que ir lá, tem que ir atrás também, né?
Vamos lá, integral de dentro primeiro. 2xy ao cubo dx, né? Pegar a integral de dentro, fazendo um cantinho separado, só para facilitar, tá? Você viu que facilita do que escrever tudo dentro da integral. Você pode fazer tudo numa linha só. Quando você tiver expert em integral dupla, tripla, tá? Por enquanto é mais fácil pegar a integral de dentro, faz num cantinho separado e depois joga lá o resultado. Vamos integrar 2xy ao cubo. Vamos esquecer primeiro esses intervalos. Vamos pensar só na função. 2xy ao cubo em relação a x. X é variável, tá? Então, o 2 é constante, mantém. X é variável. Seria um x elevado a 1, né? Qual que é a integral de x elevado a 1? Soma 1 no expoente, x elevado a 2 e passa esse 2 dividindo. X elevado a 2 sobre 2. Y ao cubo é constante. O constante está multiplicando uma função de x? Tá. Constante multiplicando mantém, né? Então, ó, tanto 2 como y ao cubo, que eram constantes, no caso y, estou considerando constante, multiplicando uma função que tem x, manteve. E aí eu só integrei em relação a x, tá? Lembra sempre disso. Integral de constante sozinha é a constante vezes a variável. Agora, se a constante estiver multiplicando, a constante continua do jeito que ela está, não muda nada, e só integra a função que tem a variável. Agora eu vou substituir entre raiz de y entre 2, vou substituir o quê? O x, né? Substituir o x, tá? Então vamos lá, vamos trocar todos os x por... antes de fazer isso, vamos fazer uma coisa aqui, só para facilitar. Eu vou cortar esse 2 aqui, ó. 2 com esse 2 sumiu o 2, tá? Não preciso ficar escrevendo 2. Cortei o 2, pronto, agora vai ficar mais fácil, né? Vamos trocar todos os x por 2. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes y ao cubo. Menos. Agora vamos trocar todos os raiz de y, todos os x por raiz de y. Então aqui esse x fica raiz de y, mas na verdade era x ao quadrado. Então fica raiz de y ao quadrado, né? Porque o x vira raiz de y, mas o quadrado mantém. Y ao cubo. Tá? Igual. Tem algumas pessoas que perguntam também, professor, mas por que você não está colocando parênteses aqui? Porque às vezes você coloca parênteses menos ao parênteses, e às vezes você não coloca parênteses. Porque é o seguinte, tem só um termo? Se tiver só um termo, você não precisa colocar parênteses. Agora, se tem dois ou mais termos, né? Tipo uma soma, alguma coisa aqui, né? Aí você coloca o parênteses. Por quê? Porque se você não colocar o parênteses, aí você teria que fazer a distributiva, né? Ou seja, tem que fazer essa soma aqui para depois pegar o menos, né? Então, cuidado. Se tiver dois ou mais termos, coloca o parênteses. Senão vai dar essa errada a conta. Quando só tem um termo, igual esse daqui, ó, só x² y ao cubo, só tem um termo, não precisa do parênteses. Aqui, 2 ao quadrado dá 4, então vai ficar 4y ao cubo, menos, aqui eu posso cortar, né? Aqui é raiz quadrada, né? Posso cortar esse 2 com esse 2, fica y. Ó, tem um monte de macetinha até de pré-cálculo, né? Se tem coisa de pré-cálculo que você esqueceu, às vezes é bom retornar e rever algumas aulas. Então, cortei, sobrou y e tem esse y ao cubo, né? Multiplicando. Então, esse 2 ao quadrado virou 4, esse y ao cubo continuou y ao cubo, menos, cortei, ficou y, e esse y ao cubo ficou y ao cubo. Só para finalizar, juntar. Aqui eu tenho 4y ao cubo, eu vou juntar aqui, ó. Y elevado a 1, né? Ficou nada, y elevado a nada, y elevado a 1. Aí, o que a gente faz? Somos os expoentes, né? Mantém a base, que é a mesma base, né? Multiplicação de potência, mesma base, mantém a base, somos os expoentes, 1 mais 3, 4. Agora, já mostrei o exemplo 4 para vocês. Agora, eu vou pegar lá a integral de 0 ao 4 dy. Essa integral de dentro eu já calculei, deu isso daqui. Deu 4y ao cubo menos y à quarta. Vamos integrar agora em relação a y. O 4 é constante, mantém. Y elevado a 3 fica y elevado a 4 sobre 4. Menos y elevado a 4, integrando em relação a y, fica y elevado a 5 sobre 5. E isso de 0 até 4. Eu posso cortar aquele 4, né? Para facilitar esse 4 com esse 4, eu vou substituir o 4 e o 0 no y, que eu integrei em relação a y, né? Então, vamos lá. Todos os y por 4. Agora tem dois termos. Agora eu vou colocar parênteses, tá? Troca todos os y por 4. Fica 4 elevado a 4... menos 4 elevado a 5 sobre 5, menos, vamos continuar aqui, né? Menos nessa linha aqui. Troca todos os y por 0. 0 elevado a 4 menos 0 elevado a 5 sobre 5, né? Lembrando que esse 4 eu já cortei. Aí vai ficar o seguinte. Isso daqui zerou tudo, né? 0 elevado a 4 é 0, 0 elevado a 5 é 0, sobre 5 é 0, 0 menos 0 é 0. Aqui zerou. Então vai ficar só essa parte.
Aí é só você fazer essa conta. Vamos lá? 4 elevado a 4 dá 256, menos. Aí você pega 4 elevado a 5, estou colocando entre parênteses, tá? 4 elevado a 5, dividido por 5, porque eu quero dividir primeiro ali, depois subtrair, né? Dá exatamente 51,2, ou unidade de volumes, né? Ou unidade de medida ao cubo. Exatamente 51,2. Então perceba que nesse caso eu poderia fazer desse jeito ou desse jeito, os dois jeitos estão iguais, né? Então eu posso até trocar dy dx de ordem. Só que aqui, se for só número, é só trocar. Se não for número, aí fica mais complicado. Você tem que ver, aí você tem que ver problema por problema para ver quais são os novos intervalos de integração. O último exemplo aqui que apareceu rapidinho para vocês é esse daqui, né? Calcule o volume do sólido sobre o gráfico dessa função aqui. Y, é a função y. E aqui tem, ó, esse daqui, ó, esse plano aqui é a função y, né? E delimitado por essa região. O x, lembra que é primeiro x, depois y, né? O x entre menos 2 e 3, o y entre menos 2 e 2. Então eu vou calcular uma integral dupla da minha função f de x, y é só y. Aí eu escolho se eu quero o dy dx ou dx dy. Vamos calcular dx dy? Vou calcular dx dy. Aí é o seguinte, dx é essa integral aqui, né, que é de dentro, né? O x é o quê? De menos 2 a 3. E o y vai ser aqui de menos 2 a 2, né? Professor, eu posso calcular dy dx, aí eu troco aqui, aqui seria de menos 2 a 2, aqui de menos 2 a 3, vai dar o mesmo valor, né? Você pode. E aí o que eu faço? A integral de dentro é essa daqui, né? Essa é a integral de dentro, essa que eu vou fazer num cantinho separado. Integral de menos 2 a 3 de y dx. Perceba que eu estou integrando em relação a x, e aqui não tem x, só tem constante. Integral de constante sozinha é a constante vezes a variável. Variável x, porque eu estou integrando em relação a x. E isso vai ser, vou substituir o menos 2 e o 3. Vou substituir onde? Vou substituir no x, porque eu integrei em relação a x. Tá? Vamos lá, troca todos os x por 3. Y vezes 3. Menos, troca todos os x por menos 2. Y vezes o x menos 2. Vou colocar entre parênteses porque é negativo. Quando é negativo a gente coloca entre parênteses, tá? Troquei o x por 3, depois fiz menos, troquei o x por menos 2. Y vezes 3 é 3y. Tá. Menos 2 vezes y tá menos 2y. Com esse menos dá mais 2y. 3y mais 2y dá 5y. Agora eu vou aqui. A integral de fora é de menos 2 a 2. dy. Essa integral de dentro a gente já calculou, deu 5y. Vamos calcular a integral de 5y dy. O 5 é constante, mantém, porque ela está multiplicando uma função que tem a variável, né? E qual que é a integral de y? Y elevado a 2 sobre 2. E aí eu vou substituir entre menos 2 e 2. Eu vou substituir onde? No y, né? Porque eu integrei em relação a y. Vai ficar o quê? 5 vezes, troca o y por 2. 2 ao quadrado sobre 4. Menos 5 vezes, troca agora o y por menos 2. Menos 2 ao quadrado sobre 4. Ou sobre 2, desculpa. Aqui vai ficar 5 vezes. 2 ao quadrado é 4 positivo. 4 positivo dividido por 2 positivo dá 2. Menos 5 vezes. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Negativo ao quadrado dá positivo. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 positivo dividido por 2 positivo dá 2 positivo. 5 vezes 2 dá 10. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. 10 menos 10 dá 0. Professor? Mas é que eu tô vendo que tem um volume. Não é volume zero. Ó, tem volume aqui. Cabe uma aguinha ali, né? Se for um pote, por exemplo. Não é volume zero. Por que o volume é de zero? Lembrem, cálculo 1, que os gráficos que estavam embaixo do eixo x, lembra que o eixo x é o domínio, né? Os gráficos que estavam embaixo do eixo x tinham área negativa e os que estavam em cima tinham área positiva. Aqui é a mesma coisa. Essa parte aqui está acima do plano xy, do domínio.
tem o z positivo. Então o volume vai ficar positivo. Essa parte aqui está embaixo do chão, está embaixo do plano XY, tem o z negativo. Então ele vai ter um volume negativo. Tem aplicação, porque assim, a gente começou a falar de volume, mas lembra lá de integral, que a gente começou a falar de volume? Aí depois a gente descobriu, por exemplo, que a integral da aceleração é a velocidade, a integral da velocidade é o espaço, né? Então a gente começa a integral com volume, mas a gente vê que tem um monte de aplicação. Tem aplicação que faz sentido ser negativo, né? Faz sentido, por exemplo, a velocidade ser negativa, né? Porque aí ele fala qual que é a direção da velocidade, né? Para lá a velocidade positiva, para cá a velocidade negativa. Faz sentido a velocidade ser negativa, por exemplo. Volume não, tá? Então depende da minha aplicação, esse zero faz sentido, ok? Porque, por exemplo, se eu andar nessa direção com uma velocidade de 10 metros por segundo por um minuto, e depois eu ando nessa direção com uma velocidade de menos 10 metros por segundo, né? Ou seja, a mesma velocidade, só que o sentido oposto. Também por um minuto, quanto que eu vou ter andado no total? Eu vou estar no mesmo lugar que eu saí, ok? Se eu ver o tanto que eu caminhei, vai ser um tanto, ok? Mas no final, o meu deslocamento foi zero. Eu comecei num lugar e terminei no mesmo lugar, ok? Então aqui o deslocamento seria zero, por exemplo. Mas no caso de volume não faz sentido zero nesse caso. Como que eu poderia fazer? Tá, se você quisesse fazer, aí você poderia pegar, por exemplo, essa parte que está positiva, por exemplo, o y do zero, aqui ó, o y você teria que dividir. O x você faz de menos 2 a 3, né? De menos 2 a 3. Mas aí você faria primeiro do menos 2 até o zero. Aí você teria um volume negativo aqui, que é essa parte de baixo, tá? Do menos 2 até zero. Você teria um volume negativo. Aí você multiplicaria por menos 1 só para ter o volume positivo, tá? E aí você também pegaria do mesmo x, por exemplo, do menos 2 a 3, só que agora o y de 0 até 2. E aí você teria esse volume aqui de cima positivo. E aí você pegava esse positivo, somava com esse daqui em módulo, também para ser positivo, aí você teria o volume total. Se você quiser o volume, por exemplo, tá? Se você quiser fazer esse teste, faça essas duas integrais duplas, tá? Você vai ver que vai dar, por exemplo, 5 e aqui menos 5, um exemplo, né? Só que aí no caso aí você vai somar em módulo, vai ficar 10. Não vai ser exatamente o valor 5, tá? Só dando um exemplo. Se você quiser fazer essa conta aqui para treinar, pode fazer, tá? Mas no caso, se você integrar desse jeito, né? Vai acabar dando zero. E aqui, mesma coisa, eu poderia calcular dy, dx e trocaria só aqui os intervalos x, y, também vai acabar dando zero também. Se você quiser o volume, você vai ter que fazer desse jeito, né? Ou no seu exercício, você tem que ver qual que é a região que está para cima, qual que é a região que está para baixo, calcula separado os dois, e aí depois você soma em módulo, né? Aí dá certo. Bom, de integral dupla aí, para a gente começar, é isso, né? A gente já viu bastante coisa de integral dupla nessa aula, como calcula, né? Vários exemplos, né? Várias coisinhas novas que a gente aprendeu. Próxima aula vamos entrar agora em integral tripla, né? Vai ter 3 integrais, né? Vai ficar um pouquinho mais complexo. Mas espero que por essa aula você tenha entendido, tenha gostado. Abraços, bons estudos a todos. Não esquece de deixar o curtir no vídeo e até a próxima aula.